Oi, gente, boa tarde. Bom, tudo certo? Hoje a gente vai fazer um resumo, né? Vou passar um resuminho para vocês sobre o que a gente já passou pela matéria até agora. Então, primeiro vou fazer um vídeo explicando a parte mais básica, depois eu vou fazendo outros vídeos simplificando a continuação da matéria. Então, primeiro eu queria passar para vocês a parte de as contas básicas. Então, para fazer o comando soma, no caso, tem duas formas. Primeiro, eu tenho uma lista de contas, uma lista de valores, e eu quero fazer a soma deles. A primeira parte seria usando o sinal de mais. Para o Excel entender que você está fazendo uma conta, você tem que colocar sempre no início o sinal de igual, sempre. Então seria igual 14 mais 6. Mas a gente não vai colocar os números, mas sim o endereço onde esse número está. No caso aqui seria uma batalha naval. Então, E6. Então, colocaria o E6 mais F6. Aperto Enter. No caso, vai ser esse mesmo raciocínio para todos. Então, não necessariamente eu preciso vir aqui e colocar o sinal novamente. Então, E7 mais F7. No caso, eu não preciso fazer isso. Daria certo, mas não tem o porquê eu fazer isso. O Excel ele entende de forma rápida e simples. Como a gente organizou, tá tudo organizadinho, o Excel vai entender que a gente quer seguir um padrão. No caso, eu vou pegar o E6, F6. Na linha de baixo, eu vou pegar o E7, F7. Na linha de baixo, o E8, F8. E assim por diante. Então, no caso, eu posso vir aqui e eu não... só para você entender, a diferença entre selecionar células e você configurar a mesma formatação para todas as células. Então, para você selecionar, você clica no meio da célula e arrasta. No caso, eu quero seguir o mesmo raciocínio, eu quero que ele segue a mesma formatação para todos esses números. Aí, no caso, eu venho aqui na lateral aqui até o mouse virar essa cruz preta. Eu clico e arrasto, ele vai fazer esse mesmo raciocínio para todas as contas. Aí, no caso, o Excel ele também tem um comando interno. No caso de soma, o comando interno também chama soma. Então, igual soma. Soma. No caso, é esse primeiro aqui. Eu dou 2 cliques, já vai aparecer esse texto embaixo, que é para explicar para a gente, para ele mostrar o caminho que a gente tem que fazer. Primeiro a gente seleciona o primeiro número, no caso vai ser esse daqui, ponto e vírgula. Vocês sempre vão usar ponto e vírgula para você separar uma referência de outra. No caso aqui ele até coloca cores diferentes para ficar mais visual, vocês conseguirem entender o que é cada coisa. No caso, eu aperto Enter. Então, no caso, esse é o comando que a gente criou. Então, igual soma, E6, F6. E vai ser esse mesmo raciocínio para todo o resto. Vocês podem tanto vir aqui na lateral e clicar e arrastar, quanto vocês podem também dar 2 cliques, que ele também vai automaticamente arrastar até onde ele conseguir. No caso, ele veio até aqui, porque se ele fosse para a linha de baixo, ele ia estar tentando fazer uma soma de 2 células vazias. No caso, ele já entende que, beleza, ali ele não preencheu. Então, não tem o porquê eu continuar descendo esse mesmo raciocínio. Subtração. No caso, seria o mesmo raciocínio. Então, soma o sinal de igual, esse daqui, menos esse daqui. Aperto Enter. E dou 2 cliques, automaticamente ele já faz esse mesmo raciocínio de subtração. O comando interno, IM,
sub tr. Então, im sub. Ele já entende qual que é o comando que a gente quer usar. 2 cliques, esse, ponto e vírgula, e esse. Aperto Enter. E dou 2 cliques para ele vir fazendo esse mesmo raciocínio para todo o resto. Multiplicação. A mesma coisa. Agora eu vou dar uma passadinha rápida porque é esse mesmo raciocínio. Para você fazer uma multiplicação, a gente não usa o sinal de x, a gente usa asterisco, que é para mostrar que é uma multiplicação. O símbolo computacional, vamos dizer assim, para multiplicação é o asterisco. E o comando interno é igual multi. No caso, esse daqui. Então, vai ser esse, ponto e vírgula, esse. E a gente desce para todo o resto. Divisão, o comando interno dele é a barra. Então, 2/3. E esse mesmo raciocínio para todo o resto. O comando interno, imdiv. No caso, esse, ponto e vírgula, esse. Aperto Enter. Pronto. Ele fez essa mesma conta, só que agora usando o comando interno do Excel. Só para vocês entenderem a diferença que está dando de um para o outro. No caso, essa diferença é mais a parte de um está arredondando mais, o outro está arredondando o valor menos. No caso da divisão aqui, usando a barra mesmo, ele está arredondando a partir da terceira casa decimal depois da vírgula. Então, no caso caso eu quisesse um valor mais arredondado, vocês podem vir aqui e jogar a vírgula mais para a direita ou mais para a esquerda, pegando o valor mais preciso. No caso, vou deixar padrão com 3 casas depois da vírgula. No caso do imdiv, ele não tem esse controle de arredondamento. Ele vai pegar o máximo de casas possível. Ele vai pegar uma quantidade de casas específicas. Então, por isso que aqui está dando 0,667 e aqui está dando vários 6 e depois o 7. No caso, esse daqui está dando uma dízima periódica com todos os valores são 6. Aqui, vários 5, depois um 6 e assim pelos outros também, nesse mesmo raciocínio. Potência. O comando, o sinal matemático para você fazer a conta seria o circunflexo, ou o chapeuzinho, né? Então seria sinal de igual, esse chapeuzinho e esse daqui. Então ele vai pegar 6 elevado à quinta. E esse mesmo raciocínio para todo o resto. Potência. A potência, no caso, o comando interno no Excel é a potência. Então, igual potência. Então, seria esse, ponto e vírgula, esse. Então, ele vai pegar o 6 e elevar à quinta. Esse mesmo raciocínio para todo o resto. A raiz, aqui já é um pouquinho mais chatinha. Por quê? Só tem um comando interno quando for raiz quadrada. Caso você tenha um valor mais específico, não tem muito o que fazer. No caso, a gente tem que fazer essa conta aqui. Mas no caso, vamos focar primeiro em raiz quadrada, depois a gente vai para raízes específicas. Então, para raiz quadrada, a gente usa o comando raiz. Deixa eu apagar aqui. No caso aqui, sinal igual raiz. Então, seria a raiz do quê? De 9. Então, automaticamente já faz a raiz quadrada desses valores. Certinho?
Agora, deixa eu pegar também 27. Aqui ele já entende qual que é a raiz quadrada de 27. Agora, supondo que a gente tem valores mais específicos, a gente quer a raiz cúbica, a raiz quinta, aqui a raiz décima de um valor específico. No caso, não tem um comando para você fazer essa raiz. Mas no caso, a gente faz essa brincadeira matemática. E a gente sabe que a raiz de um número de outro é igual a um número. Então, no caso aqui, a raiz de B a raiz de B de A é C. Então, supondo aqui, pegando esse exemplo aqui que é mais fácil. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. A gente sabe isso. Que a raiz cúbica de 27 é 3. Então, no caso, seria esse outro raciocínio aqui para a gente fazer no Excel. Ou na calculadora, caso não tenha o sinal de raiz na calculadora. A gente pode usar esse outro raciocínio, que seria o A elevado a uma fração inversa de B. Então, no caso, aqui eu estaria fazendo 27 elevado a 1 sobre 3. Aí aqui seria essa conta que a gente fez. Então a raiz de B de A é a mesma coisa se eu estivesse falando o A elevado a 1 sobre B. Beleza? Então, sinal de igual. Então, eu pegaria 6 elevado, vou colocar entre parênteses pra gente, porque ele vai levar a toda essa fração e não a um número específico, mas sim a toda essa fração. Então, o B7 elevado 1 sobre C7. E aperto o Enter. E esse mesmo raciocínio para todo o resto. Aqui, ó. Então, 27 elevado a 1 sobre 3 dá 3. Caso vocês não queiram usar o comando, o sinal matemático, também vocês podem usar o comando interno do Excel de potência. Então, seria a potência desse, ponto e vírgula, 1 sobre C7. Ah, tá. Por que ele deu essa mensagem? Porque aqui eu abri o parênteses aqui, abri aqui e só fechei uma vez. Então, esse daqui eu fechei para esse. Tem que ter mais um para fechar com esse. Pronto. No Excel tem essa. Você tem que ter esse cuidado de abrir e fechar todos os parênteses de forma certinha. Então, por enquanto, esse é o primeiro vídeo. Já vou gerar o próximo vídeo para vocês. Beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos para a parte de porcentagem. No caso aqui de porcentagem, eu trouxe alguns exemplos. Então, normalmente, quando a gente vai fazer porcentagem na escola, normalmente a gente vai usando regra de 3, que é mais intuitivo, é mais simples e resolve. Muitas das vezes, caso a gente não tenha uma calculadora, obviamente. Então, aqui, eu trouxe o exemplo, sendo que, por exemplo, eu quero saber quanto que é 30% de 10. Não, de 40. 30% de 40. Então, a regra de 3 que a gente faria seria 40 é igual a 100%. Quanto seria 30%, né? Então, a gente faria uma regrinha de 3 aqui. Então, 40 é igual a
a 100%, quanto que é 30%? Então a gente faria essa regra de 3 aqui. Então, é esse mesmo raciocínio que eu trouxe aqui para a gente descobrir qualquer valor. Então, no caso aqui, você tem 100%, um número, no caso que eu peguei o número 1, que vai dar na mesma, vai ser o mesmo raciocínio. Então a gente multiplicaria 100% por um número, que a gente quer saber qual que é, vezes... você ia multiplicar 100% pelo número e 1 pela porcentagem que você quer saber. Então, seria esse mesmo raciocínio. Então, seria 100%, o 100, né? 100 vezes o valor é igual a porcentagem. Se aqui você está multiplicando por 100, aqui você vai dividir por 100. Esse mesmo raciocínio que eu apliquei aqui. Isso daqui, você consegue descobrir qualquer valor e qual que é o número decimal dessa porcentagem. Então, no caso aqui, uma outra forma que você pode fazer, sem ser usando regra de 3, é você multiplicar por um número específico que é o equivalente a essa porcentagem que você tem. Então, no caso aqui, eu trouxe alguns. Se eu quero multiplicar, eu quero saber 100%, quanto que é 100% de 20? 100% de 20 é o próprio 20. Então, teoricamente, eu multipliquei por 1, né? Não, eu quero saber 50% de 20. 50% de 20 é a metade, é 10. E na multiplicação, para você saber qual que é a metade, usando multiplicação, você multiplica por 0,5. Não, eu quero agora 10% de 20. 10% de 20 é 2. No caso, eu multipliquei por 0,1. Então, aqui eu trouxe esse padrão, essa conversão. Então, eu simplesmente eu estou dividindo a porcentagem por 100. Então, se eu quero saber 100%, é só eu multiplicar por 1. Não, eu quero saber 1%. Então, eu multiplico esse número que a gente quer saber por 0,01. Eu quero 50%, eu multiplico por 0,5. 10%, 0,10. 13%, 0,13. 25%, 0,25. 36%, 0,36. E no caso aqui, é o exemplo que eu trouxe. Então, eu quero saber 10% de 250. No caso aqui, usando de fato porcentagem e aqui usando a versão decimal. Então, no caso aqui, qual conta que eu fiz? É simplesmente uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar 250 por 10% para a gente saber quanto que é 10% de 250. Então, 10% de 250, 25. Então, no caso aqui, eu simplesmente estou jogando a vírgula uma vez para o lado. Então, 250, 25. 15% de 15, 2,3. E esse mesmo raciocínio para todo o resto. Então, eu pego um valor e multiplico por essa porcentagem. Caso vocês forem usar o número em decimal, seria esse daqui. No caso, 10% é 0,10, 15, 0,15, 90%, 0,90, 5%, 0,05, 1%, 0,01. Vocês chegaram no mesmo valor. Esse mesmo raciocínio. Beleza? O comando C, como é que ele funciona? Você vai fazer uma ação dependendo de uma condição. No caso aqui, que o exemplo que eu trouxe caso o x, no caso aqui, caso o x for igual ou maior que 10,
na primeira regra aqui, ele vai mostrar se é verdade ou falso. Se for verdadeiro, então no caso aqui, se o x for 10, é verdade. Ah, não. Se ele for maior ou igual a 10, é verdade. Então, se eu colocar 50, é maior do que 10. Maravilha. Então, é verdade. Ah, não. Ele é menor. Ele é 8. Então, ele não atende esse critério. Então, ele não é maior do que 8, do que 10. Então, é mentira. Então, automaticamente, ele já me traz falso. Porque ele não atende esse critério que eu trouxe. Então, qual que é a forma de montar isso? No caso, é esse daqui. Então, se o número que a gente quer saber, né? No caso, a célula C4, e ela é maior ou igual a 10. No caso aqui embaixo eu trouxe as lógicas usadas. Então, se eu quero saber se é igual, eu só uso o sinal de igual. Eu quero saber se é menor do que um número, então só usar esse símbolo aqui, menor que. Não, eu quero saber se ele é maior. No caso, esse símbolo, eu quero saber se ele é menor ou igual. Então, esse número ele é maior ou igual a outro. No caso, eu uso essa junção daqui. Menor ou igual ou maior ou igual. Então, é isso daqui. Então, C4 maior ou igual a 10. Se ele atende esse critério, verdadeiro. Se não, automaticamente ele já cai aqui na resposta de falso. Quando você for fazer a resposta for uma palavra, uma frase, tem que estar entre parênteses, entre aspas. E aspas, continuando, o vídeo parou sem querer. Então, o que eu estava explicando? Quando vocês forem responder, vocês forem colocar a resposta aqui, tem que ser aspas duplas. Então, não pode ser aspas simples, tem que ser as aspas duplas. Agora, aqui, qual foi o raciocínio que eu usei? Aqui eu usei o raciocínio de, em vez da resposta ser uma palavra, uma frase, vai ser uma outra conta, vai ser outro valor. No caso aqui, qual que foi o raciocínio? Caso x for maior do que 10, ele vai multiplicar por 2. Caso for menor do que 10, ele vai dividir por 2. Então, no caso, 12 é maior do que 10. Então, ele vai multiplicar por 2. Caso fosse 9, ele é menor. Então, ele vai cair no segundo critério. Então, ele vai dividir por 2. E aqui foi a forma que eu montei. Então, se C4 é maior ou igual a 10, se for verdadeiro, ele vai multiplicar esse valor por 2. Caso ele não atender esse critério, automaticamente ele vai cair aqui. Então, C4 dividido por 2. Beleza? Agora aqui, nessa outra conta aqui, o que eu vou trazer para vocês? Aqui é caso vocês forem fazer uma conta, no caso aqui qualquer tipo de conta, sendo soma, multiplicação, divisão, potência, raiz, qualquer tipo de conta mesmo. Vocês podem usar esse raciocínio que eu vou explicar agora. O que seria? Seria o uso de várias contas, de várias formas, só que todos vão ser subtraídos, multiplicados pelo mesmo número. No caso aqui, 2,5. Como é que vocês iam fazer essa conta? Aqui eu trouxe o exemplo de multiplicação e todos vão ser multiplicados por 2,5. Então, igual, nesse caso aqui, G7, asterisco, H7. E aperto Enter. Aqui, ele fez todas as contas usando todos esses números multiplicando por 2,5. Né? Uma outra forma que vocês podem usar para ocupar menos espaço e ficar menos repetitivo, né? Ficar mais interessante, vocês podem usar o cifrão, que seria para travar uma referência. Aí, no caso aqui, eu vou fazer usando
a conta básica mesmo, só para vocês verem a importância do cifrão. Então, no caso que a referência está aqui em cima. Se eu arrastar, né, para baixo, aqui vai dar certo e o resto vai dar errado. Por quê? Porque a minha referência também está descendo, né? Então, no caso, todos aqui, no caso, as referências em vermelho estão certas. As referências em azul, só a primeira que deu certo. As outras estão erradas. Todas estão pegando uma célula vazia. E não é isso que a gente quer. Como que resolve? Aqui, nesse primeiro aqui, eu vou reescrever aqui colocando cifrão. Então, seria cifrão C, cifrão 7. Por que o uso do cifrão? O primeiro cifrão aqui, cifrão C, seria para travar a coluna C. Então, cifrão C está travando toda essa coluna. Beleza? Então, caso eu viesse aqui e arrastasse para o lado, para cima, para baixo, não importa o quanto eu mexa, ele vai continuar travado na coluna C. E o cifrão 7 é para travar a linha 7. Então, não importa o que eu faça, eu posso ir para cima, para baixo, para o lado, para o outro, ele vai continuar travado na linha 7. Como eu coloquei dos dois lados, ele vai travar tanto na coluna quanto na linha. Então, se eu vim aqui, dou 2 cliques, agora deu certo. Então, aqui, ó. A coluna, a referência em vermelho, ela tá livre, ela pode mexer o quanto ela quiser. Enquanto a referência azul, ela tá presa, ela tá ali, travada. Ela não pode mudar. A referência sempre vai ser a mesma. Beleza? Agora, vamos para a parte de equação de primeiro grau, que foi o desafio que eu passei para vocês. No caso aqui, a equação de primeiro grau é ax mais b igual a c. No caso aqui, pode ser mais ou menos. No caso aqui, não importa. O raciocínio que eu usei aqui seria qual? Primeiro, eu não pensei em valores, mas sim nas posições, nas variáveis que pode ter ali. Então, ax mais b igual a c. Qualquer valor que esteja em b, para eu resolver, eu tenho que jogar para cá, porque eu tenho que separar as variáveis que tem o x com as variáveis que não tem x. Então, no caso, aqui eu joguei o b para lá. Se aqui está positivo, eu joguei para lá negativo. Então, tá aqui. Caso o b já fosse negativo. Então, no caso aqui, no raciocínio que eu usei, aqui vai continuar sendo mais. E o negativo estaria no b. Então, é como se ele tivesse dessa forma aqui, caso o b fosse negativo. Então, o b é negativo, mas a conta original, o raciocínio original continuaria sendo positivo. Aí, no caso, mais com menos, a conta usada vai ser de menos. Mas o sinal original sempre vai ser positivo. Beleza? Deixa eu tirar isso daqui. Porque a gente não tem necessidade de estar dessa forma. Tá. Aqui, joguei o b para lá. Agora aqui, já pensando no b sendo positivo ou negativo. Então, caso o b fosse negativo aqui, ficaria c menos, abre parênteses, menos b. Então, menos com mais, e aqui automaticamente ele já faria uma soma, e não uma subtração de fato. Se aqui está ax igual a c menos b, esse a está aqui multiplicando. Eu jogo para lá, dividindo. Então, eu cheguei nessa função. X é igual a c menos b, tudo isso daqui dividido por a. Então,
o x, qualquer valor de x, qualquer conta que eu for fazer, x vai ser igual a essa função. Então, não importa o valor que eu coloque aqui, sempre vai chegar na resposta ideal. Então, no caso aqui, 3. No caso aqui, vou colocar 12. Aí, pronto. Já ficou mais fácil de fazer a conta. Então, no caso aqui, ficou 3x mais 9 igual a 12. Essa é a conta que a gente vai fazer, né? Então, automaticamente, eu já jogo o 9 para o outro lado. Então, 3x é igual a... Vou fazer tudo aqui. 12 menos 9. Agora, espera aí. Então, cadê? 3x, opa, 3x é igual a 3. X é igual a o 3 dividido, joguei o que estava junto com o x, joguei para o outro lado. Nesse caso aqui, x é igual a 1, que é o valor que eu cheguei aqui. Ah, não, eu quero outros valores. Sei lá, 12... pegar uns valores bem esquisitos aqui. 8. E no final deu 7. Vou pegar menos 8 aqui para a gente aplicar. Usando um valor negativo aqui. Então aqui é 12. Vou manter o coisa ali. Não, no caso aqui. Então, menos 8 igual a 7. Acho que a gente pegou uma conta meio complicadinha de se fazer, mas vamos embora. Opa. No caso, o 7 mais 8. Aqui, né? Tá menos, jogou pra lá mais. Seria isso daqui, né? Então aqui era menos, quanto menos, virou mais. Já tá aqui com o valor de mais. Então aqui seria 12 e aqui seria 15. Então 15 e 12. 15 e 12, chegamos no valor que, no caso, não daria um valor redondo, né? Mas vamos pegar a calculadora aqui para mostrar qual valor daria. Então, 15, 12. 1,25. Que é o valor que deu aqui. 1,25. Beleza? Agora aqui na equação de segundo grau, eu não cheguei a passar para vocês, mas vou explicar aqui como é que se faz. Aqui a gente já vai usar raiz e o comando C, né? Porque o delta não pode ser negativo, certo? Então, no caso aqui, qual foi o raciocínio? No caso aqui, vou usar esses mesmos valores aqui. No caso aqui, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir o valor de delta. Primeira coisa que eu faço. Então, o delta é isso daqui. O b ao quadrado menos 4ac. Então, o b ao quadrado menos 4, o a e o c. E eu cheguei em 441. É positivo. Então, maravilha. Então, já vim aqui para o valor de x. X seria o menos b, mais ou menos a raiz de delta. Isso, a raiz de delta sobre 2a. Então, qual foi a conta usada? No caso aqui, tem dois valores.
vamos primeiro para o valor de menos. Então, tá aqui. Deixa eu... Aqui. Então, por enquanto, ignorem isso daqui. Vamos só focar nessa parte aqui que é o valor. Então, o que eu peguei? Eu peguei o b menos a raiz de delta, né? Então, menos b menos raiz de delta, dividido por 2a. Essa é a conta usada aqui. E a mesma coisa usada aqui. Só que no caso aqui a gente usou, em vez de menos, aqui é mais. Por que eu usei o comando C? Caso aqui desse negativo. Espera aí. Vamos jogar valores aqui até que dê um valor negativo. Pronto. Deu um valor negativo aqui. Não existe raiz de número negativo. Não existe. Então, caso você fez uma conta e o delta deu negativo, esquece. Não tem como resolver. Então, por isso, o comando C. Se esse valor for menor ou igual a zero, é impossível resolver. Entendeu? Então, se deu menor do que zero, é impossível. Não tem como você fazer essa conta. Beleza? Por isso. Vou colocar 12 de volta aqui. Beleza. Agora, o que eu vou passar para vocês? Vou passar agora aqui a parte de média, mediana e moda. Continuando. A média seria a média de qualquer sequência, de qualquer conjunto de números. O que seria? Seria a soma de todos esses números dividido pela quantidade de números. No caso aqui, eu vou usar esses números aqui que é mais simples de se explicar. Então, eu tenho 1, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, primeiro eu somo todos eles. A somatória dá 31. No caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números. Então seria somatório desses números dividido por 6. Que daria, nesse exemplo aqui que eu dei, 5 sobre 16. A mediana seria o valor que está no meio dessa sequência. Então, no caso aqui, você tem que colocar em ordem crescente. Então, 1, 2, 4, 6, 8 e 10. E ver o valor que está no meio. Então, no caso, o 1 sai, 4 sai, o 10 sai. O 2 sai, o 8 sai. No caso, ficou 2 valores no meio. Porque a gente tem um conjunto de números pares. Se fosse um número ímpar, é mais simples. O que vier no meio, tá ótimo. No caso aqui, ficou o 4 e o 6. Aí, no caso, eu somo e eu faço uma média. Então, eu somo eles, dá 10 dividido por 2, 5. Então, a mediana desses números é 5. A moda é o mais intuitivo, é o mais simples. Seria o valor que se repete. No caso aqui, 1, 2, 4, 2, 6, 8 e 10. No caso, 2 repete 2 vezes. Então, a moda desse conjunto é 2. Esse mesmo raciocínio que eu apliquei aqui. O comando vocês não vão ter que analisar um por um. Não. Existe um comando interno que é usado. Qual que é? Deixa eu só... Pronto. No caso, seria... Para média, é bem intuitivo. É o comando média. Deixa eu apagar. Comando média. No caso aqui, você é obrigado a colocar o sinal de... o acento. Senão ele não entende o que você está fazendo. A média... Aí você pode clicar e arrastar. No caso aqui, a gente não está pegando valores. A gente está pegando uma região. Então, eu estou pegando a região de B4. No caso aqui, peraí. Só para ficar mais intuitivo para vocês. Pronto. Fica melhor desse jeito. Senão vocês vão ficar confusos. Então,
média. Então seria de B4, 2 pontos, a B11. B11. Opa. Pronto. Então agora, aqui, ó. Se você usa ponto e vírgula, você está pegando células. Se você quer uma região, você coloca 2 pontos. Então eu quero de B4 até B11. Aperto Enter. Ele fez a média dessa sequência de números. A mediana, o comando med, M-E-D. No caso, a mesma coisa. Toda essa região. E a moda, a mesma coisa. Mas no caso, não é moda, mas sim modo único. Então, o modo único, ele vai pegar o número que se repete. Modo multi seria caso tenha mais de uma moda. Mas no caso, a gente vai usar modo único mesmo. Aperto Enter, pronto. O que se repete é o 20, que ele se repete 2 vezes aqui em cima. Beleza? Agora, vou dar 2 exemplos. Vamos começar primeiro por essa lista de compras que a gente fez. Vocês podem ignorar esses 2 botões, que aí já é algo avançado. Não vamos chegar a passar por eles. Mas, pensando agora nessa lista de compras aqui. Então, aqui o exemplo que eu estou trazendo seria para uso de seria aplicação de tabelas, de filtros. Então, no caso, eu vou fazer aqui do lado um novo e a gente vai fazer embaixo, melhor. Então, no caso aqui, eu vou pegar vou criar categorias, então, primeiro. Então, vou começar com então, primeiro vai ser, vou pegar daqui mesmo que vai ficar mais fácil. Então, no caso, a gente vai ter essas categorias aqui. Então, categorias. Vou fazer um mais simples hoje. Limpeza, pet, limpeza e bebidas. Então, vai ter essas 3 categorias. Em limpeza, vou colocar sabonete. Opa! Oh, Jesus! Sabonete. Vou criar um novo. Vou criar 3 itens para cada categoria. Então, vai ter 3 produtos de limpeza, 3 produtos de pet e 3 de bebidas. Então, sabonete, shampoo, e deixa eu ver aqui um aqui também. Água sanitária, vou pegar daqui mesmo. No caso aqui, eu quero só o texto. Então, pega daqui, água sanitária. Pet, vou pegar esses 2 aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Acho que eu petisco. Vou pegar esse daqui também. Petisco. Pronto. Bebidas. Vou colocar refrigerante, água e leite. Esses 3 aqui. Então, no caso, temos valores. Temos os itens para cada categoria. Quantidade, vou pegar aleatórios. Então, no caso, vou comprar 5 sabonetes, um shampoo, uma água sanitária,
a ração vou comprar por pacotes, né? Então, supondo que eu vou comprar 3 pacotes de ração, um pacote de areia higiênica e 5 pacotes de petisco. Não, vou pegar 6 refrigerantes, 3 águas minerais e 12 caixas de leite, que seria um fardo de leite, né? Aqui unidade, no caso aqui a gente não vai usar, mas o que seria? No caso aqui eu peguei como unidade de medida, mas isso daqui não é importante. Então sabonete, tá, unidade, unidade, shampoo, unidade também, água sanitária, unidade. Acho que todos aqui vai ser unidade, então todos vão ser unidades. Preço unitário. Então aqui a gente pode criar valores, não precisa ser valores reais, é só para a gente aplicar no exemplo. Então, vamos pegar, sei lá, R$2, não sei. Shampoo, 15. Água sanitária, sei lá, 30. No caso aqui, eu tô pegando valores aleatórios mesmo. Não tô me preocupando se são valores reais ou não. Só para o nosso exemplo mesmo. Ração para cachorro, vou pegar um de 150, aqueles grandão. Areia, R$40, não sei. Petisco, vou pegar um de 10. Refrigerante, R$5,99. Água mineral, R$1,99. Leite, 2. Aí no caso aqui, são os valores unitários, né? No caso aqui seria a multiplicação para a gente saber a quantidade de quanto que a gente vai gastar. Mas primeiro, isso daqui não são números, são valores. É uma moeda, um preço. Para você mudar aqui esses números para um valor de moeda, vocês podem ou vir aqui, clicar, automaticamente ele já entende que você está falando de real. Você pode vir aqui em cima e mudar de contábil ou moeda. No caso aqui, qualquer uma das duas vai dar certo. Prefiro contábil, que fica mais, eu julgo, mais organizado. Então, no caso agora seria esse vezes esse. Então, cadê? Vou usar o comando move, vou usar o comando interno mesmo. Então, uma multiplicação, esse por esse. No caso, seria todos esses, e todos esses seriam em reais. Então, vou comprar 5 produtos de R$2, R$10. Um produto de 15, um produto de 30, 3 produtos de 150 e tal. Agora, isso daqui eu quero filtrar, pensando que eu vou comprar, que eu vou no supermercado e eu não vou comprar tudo, eu vou comprar por categoria, pensando que eu só vou comprar primeiro os produtos de bebidas. Então, no caso que eu tô com uma lista pequena, mas pensando que você tem uma lista muito grande, até maior do que essa daqui, do meu exemplo principal. Então, pensando numa lista menor aqui, só para ficar mais intuitivo, para ficar mais rápido a explicação. Só ver uma coisa, tá? Então, tá, vamos lá. Então, primeiro a gente vai transformar essa lista que a gente criou em uma tabela. Então, clique e arrasta, a gente vai selecionar tudo isso daqui. A gente vai na parte de inserir e vai mudar para tabela. Não é tabela dinâmica, vai ser uma tabela simples. Aí no caso aqui, na forma que eu montei, eu já criei cabeçalho. Então, minha tabela tem cabeçalho. Caso não, você deixa desabilitado. Mas como tem, vou deixar habilitado. Ok. Pronto. Aí no caso aqui, se você perceber, se eu clico, vai aparecer uma nova janela, uma nova opção. Aqui é para você editar a tabela, exclusivamente a tabela. No caso, vou colocar nesse amarelo aqui.
Vou colocar uma cor bem diferente aqui. Vou colocar essa daqui. No caso, deixa eu tirar. Deixa eu deixar sem cor. Pronto, aí fica do jeito que veio a tabela. Deixar essa daqui mesmo. Supondo que eu quero filtrar agora. Tem essas opções aqui em cima. Esses botões. Aqui é o filtro. No caso, vou filtrar, só quero limpezas. Automaticamente ele só vai aparecer os produtos de limpeza. Ah não, eu não quero limpeza, eu quero... Opa, quero bebidas. Só vai aparecer os valores de bebidas. Se eu quero tudo, deixa tudo selecionado. Pronto. Agora eu quero saber qual que é o valor caso eu comprar tudo. O que eu expliquei para vocês, a gente faria uma simples soma, né? Mas no caso aqui, como a gente está mexendo com tabela, não podemos usar o comando soma. Poder até pode, mas não é o ideal. Vou mostrar usando o comando soma e usando o comando exclusivo para tabelas. Então, vou usar o comando soma. O que eu vou somar? Vou somar todos esses valores. No caso aqui, como a gente está mexendo com tabela, ele criou um nome. No caso, eu estou mexendo na tabela 6. Essa daqui, ele enumerou a tabela como sendo tabela 6. E eu estou pegando a coluna total. Aperto Enter. 657,91 centavos. Maravilha! Mas supondo que eu vou filtrar esse valor, eu só quero comprar as coisas de pet. Eu só vou estar gastando 450, 40 e 50 reais. A somatória disso não dá 657,91. Dá outro valor. Ou seja, o comando soma não é o ideal aqui. Existe um outro comando que ele é exclusivo para tabelas. No caso, vou até deixar aqui para vocês verem a diferença. Qual que é o comando? Subtotal. Aqui, a primeira opção aqui, número da função. Aqui ele vai criar essa lista. Você pode escolher. No caso, a gente vai estar mexendo com soma. Vocês podem usar ou o 9 ou o 109. No caso, qualquer um dos dois dá certo. Os dois é soma. Vou usar o 9 aqui. Então, o número da função é o 9, ponto e vírgula e referência. A referência seria todos esses números. E aperto Enter. Ué, professor, mas tá dando o mesmo valor. Sim. Moeda, pronto. Mas no caso eu queira filtrar. Então, quero só limpeza. Aí. Aqui, usando o comando soma, ele não vai seguir o filtro. O subtotal segue. Ele só vai fazer a soma dependendo do filtro. Se eu estou filtrando, ele só vai somar o que está aparecendo para a gente. Caso não, ele não soma. Então, vou querer só pet. Só vai dar o valor caso eu compre os valores de pet. Só bebidas, só o valor de bebidas. Ah não, eu quero bebidas e limpeza. Vai aparecer os dois e ele vai somar só o que está aparecendo pra gente. Bebidas e pet. Só os valores que está aparecendo pra gente. Beleza? Agora, como que cria esse menuzinho aqui? No caso que esse menu é exclusivo para categorias. Então, no caso, eu vou clicar em qualquer lugar. Primeiro eu vou tirar esses botões aqui de cima de filtro. A gente não vai usar eles. E eu vou inserir segmentações de dados. Aí, no caso, a gente quer só de categorias. Prontinho. Criei esse menu. No caso, vou tentar criar nesse daqui, que é o mais próximo do estilo da tabela que a gente criou. Então, pronto. Qualquer lugar que eu clicar, automaticamente ele cria esse filtro.
Caso você queira filtrar mais de um, é só clicar nesse daqui que você consegue escolher quais que vão estar selecionados. Beleza? É isso. Agora na parte aqui de boletim, no caso aqui o exemplo que eu trouxe para o uso prático de média e outra vez o comando C. Então no caso aqui eu trouxe um boletim pensando que a nota máxima que você pode tirar por semestre é 100. Ou seja, a média total que você tem que tirar tem que ser acima de 60. Que a média, normalmente, que se usa na escola é que você tem que ter pelo menos 60% da nota para você passar de ano. Então, no caso, esse foi o raciocínio que eu usei para fazer esses quatro boletins. Aí, no caso aqui, eu peguei valores aleatórios para matérias aleatórias e fiz a média. No caso aqui, uma média simples mesmo, só somando, só fazendo a média desses 4 valores para todos. Beleza? Aqui a média, vocês já sabem como é que faz. E aqui é o comando C. No caso aqui, o que eu usei? Se G8, nesse caso aqui, for maior ou igual ao nosso critério, que é 60, ele é aprovado. Caso não, ele é reprovado. Como ele não atendeu, tem que ser maior do que 60, que deu 56, automaticamente ele já caiu na segunda resposta, que é reprovado. Caso for maior, ele automaticamente já mostrou aprovado. No caso aqui, tá com essas corzinhas aqui, né? Como que faz isso? Aqui, em formatações condicionais, a gente vai criar regras. No caso que eu vou gerenciar, porque as regras já estão criadas. Então, caso esses valores forem foi igual a reprovado, ele vai ser vermelho. Caso ele for aprovado, vai ser em verde. É bem intuitivo esse daqui. E é isso. Passei tudo para vocês. Aqui no final tá todos os comandos que a gente usa. Então, soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, em caso de raiz de um número específico. Caso não, o comando é só... O comando é só... Raiz... Raiz... média, mediana, moda, o comando C e o comando subtotal, que eu passei por último. Beleza? Muito obrigado. Bons estudos.